Boa noite. Boa noite. Eu aqui aprendendo a fazer iluminação. Gente, alguém sabe muito de iluminação aí? Deixa eu ter que fazer um cursinho. Então, pessoal, boa noite. Net de Videira. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos acenar para esse povo legal aqui. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então tá. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para nossa live semanal, a segunda da semana. Nós fizemos 2 por semana, né? Bem-vindos ao Cabelos com o Luiz Dorini. Isso aí. Bem-vindos ao meu canal, a minha página aqui do Instagram. Agora, pelo visto, vai ter também no YouTube. Vai ter um monte de lugar. E tá bem bacana. E eu tô gostando muito, o feedback tá sendo bem bacana, bem legal. A gente tem falado muitos assuntos, né? Na segunda-feira eu procuro falar algo mais técnico, né? Segunda eu estava aqui com a minha amiga Louise, que ela está aqui, ó. Tá meio descabelada hoje. A gente falou, né? E com a minha outra amiga Luísa, né? Minhas coleguinhas, minhas assistentes de palco aqui. E a gente estava falando sobre as técnicas, né? Nós falamos sobre as 4 formas universais, falamos sobre a forma reta, falamos sobre a forma uniforme e falamos sobre, né, as camadas aumentadas, o repicado, certo? E também nas outras eu falei sobre o método 33, seu Marcondes, como vai? Fala, patrão, tudo bem? Fábio, então, só simplificando, depois foi postado outros vídeos menores falando, né, o que é o método 33, como ele surgiu. O método 33, para simplificar para vocês, é algo muito simples. Eu peguei 30 anos da minha vida, né, que são 30 anos que eu faço esse trabalho, formalmente e informalmente, né, desde os 11 anos, e transformei ele num método para eu conseguir transferir isso para as pessoas. Para entender a parte teórica, explico em 3 minutos, e para a pessoa aprender, a gente consegue em 3 meses, a pessoa consegue ingressar aí nessa profissão tão incrível. O que vocês acharam desse nome, desse método? É bacana? Deixa eu acenar aqui pro pessoal. Como você... muito bem. Então tá. E esse método, gente, é um método muito simples, objetivo e preciso. Porque ao longo do tempo eu sempre busquei muito a velocidade das coisas e a simplicidade das coisas. Como sou uma pessoa simples, eu gosto das coisas feitas de forma muito simples. E fazer isso e buscar isso foi a minha grande inspiração de vida. E o que você ganha usando esse método? Você ganha muita velocidade para aprender, velocidade no teu trabalho, e você vai conseguir mudar a sua vida aí em questão de meses, né? 3 meses aí você vai ingressar nessa área. Então, se você quer entrar para a área, se você gosta da área, fica aí minha dica. Mas hoje, como na quinta-feira, nós não falamos especificamente da parte técnica apenas. É verdade, a gente varia um pouco. Deixa eu tomar uma água aqui que eu estava no salão, subi aqui correndo, ufa, porque já estava 10 minutos atrasado. Então, hoje a gente vai falar sobre algo um pouco mais profundo, né? Salão de beleza não é algo superficial como as pessoas acham que é, ou um supérfluo, né? Vocês acreditam nisso? Acreditam? Deixa eu acenar aqui. Vocês acreditam que salão não é mais supérfluo? Não é, né, gente? Hoje mesmo, pela manhã, eu fui até... Às vezes eu faço isso, tá? Eu não gosto até de publicar, mas hoje me chamou muito a atenção, porque uma menina jovem de 28 anos, né, lá do Santa Terezinha, me chamou, pediu para me chamarem, porque ela tinha um sonho de cortar o cabelo com a gente.
e ela queria um corte pixel, né? Um corte curto, e ela viu na internet que eu faço muitos cortes curtos. Ela nem mora aqui em Joaçaba, para você ter uma ideia, ela é da cidade de Fraiburgo, uma cidade vizinha daqui. Vizinha não, uma cidade de uns 60 quilômetros, 70, mais até. Capital da maçã. Ela é de lá, e ela, mesmo assim, queria fazer um corte. E chamaram a gente lá, e foi algo muito emocionante, assim, porque foi único, né? Foi único. O nome dela é Rosa. Eu disse para ela que ela continue sendo a rosa mais linda do jardim, né? E foi lindo poder atender e levar um pouco de autoestima, e por isso que eu falei nas outras lives, e falo novamente para vocês que a nossa profissão, ela tem esse poder. Profetânia que entrou agora, Profetânia foi que me incentivou nessa área de palestrante, de educador, enfim. Minha professora da faculdade, ela me incentivou a fazer faculdade, gente. Veja só, depois de velho eu fui fazer faculdade, graças a Profetânia. Obrigado por estar aí. Mas como eu estava falando, hoje de manhã fui fazer um atendimento e percebi a magia, né? A magia de você poder, com as mãos, né? Simplesmente com as mãos, e uma tesoura e um pente, foi o que eu precisei naquele momento, para levar, né, um pouco de amor, um pouco de autoestima, um pouco de carinho. E realmente foi um momento mágico, né? Foi deixar um sorriso em alguém que está tantos dias, né, no leito de hospital, e poder fazer essa pessoa sorrir com um simples ferramenta assim. Então, aproveitando esse gancho, né, dessa relação que a gente tem com o nosso trabalho, o tema de hoje no programa Cabelos com o Dorine vai ser como as nossas relações pessoais interferem na nossa carreira de sucesso. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso procede? Vocês acham que as nossas relações influenciam no mercado, na nossa carreira, no nosso mercado de trabalho? O que vocês acham? Participem aí, galera, me deem assunto, hein? O que vocês acham? Influencia ou não? Como a gente é, como a gente se porta, como a gente tem como a gente se relaciona com as pessoas, com os nossos colegas, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Vocês acham que isso influencia ou não? Eveline Estética. Ah, Eveline. Oi, como é que você tá? Agora que eu vi, gente, eu tô cego mesmo, eu tenho que trocar o óculos. Então, as nossas relações, gente, elas são extremamente fundamentais, né? Quantas vezes vocês já ouviram, mas aquele profissional é tão bom e não para em lugar algum, ou vice-versa, ou ele é tão bom, mas ele não se relaciona tão bem, então por isso que ele não cresce, por isso que ele não é. Renata Goretti, influencia sim, né? Tudo bem, Eveline, tudo bem, que bom te ver aqui, que bom te ver. Então, a mamãe entrou também, agora vamos se comportar. Então, assim, as relações, elas influenciam muito. Não existe como você se isolar em algum lugar e tentar ser um profissional de sucesso sem você ter um bom relacionamento. Teus colegas são seus primeiros clientes, em qualquer lugar, em qualquer situação. E em todo lugar, não importa aonde, para você também, Evelyn, onde você for, como eu sempre falo, não existe mais que duas profissões, ou você é comprador ou vendedor. E quando você é comprador, o teu comportamento vai influenciar para como os outros compradores vão comprar de você. E quando você é vendedor, a forma com que você vender é como os outros vão vender para você também. Então, não importa em qual dos papéis você esteja atuando, o teu relacionamento é muito importante. E como você se relaciona com as pessoas. E eu acredito, agora fiquei falando da Rosa, fiquei até um pouco emotivo. Eu acredito muito que as relações, elas são baseadas em empatia. Toda vez que você toma uma decisão, por mais que você possa errar, ninguém acorda de manhã, nem um líder, nem um colaborador, acredito. Eu sempre falo, ao longo dessa minha vida, eu tenho 11 anos que eu sou patrão. E tem 30 que eu fui peão.
Então eu sou muito mais tempo funcionário do que patrão. Então a minha probabilidade é de ser muito mais funcionário do que ser líder. E por mais que você seja líder ou funcionário, ninguém acorda com o objetivo de fazer algo errado. E todos os relacionamentos, eles estão ligados diretamente com as nossas ações. As nossas ações e relações. Então, de manhã, você acorda, você vai para o trabalho como líder, como gestor, como profissional, como autônomo, e você nunca vai para errar. Ninguém sai de casa para errar, ainda mais agora, ó, gente, tá até com o cachecol, o frio começou aqui no sul, ninguém acorda cedo com esse frio para errar. E o que acontece? Às vezes a gente comete falhas, às vezes não, né? Todo momento a gente está cometendo falhas, mas a empatia, ela tem que ser uma via de mão dupla. Então, tanto você como líder precisa compreender e você como liderado também. Só que muitas vezes, Cláudia, a gente esquece da empatia, porque a gente vê as coisas do nosso ângulo. E tudo está certo e tudo está errado, depende do prisma que você olha, depende da perspectiva que você está vendo. Então, não importa. Isso é um número, é um dado fundamentado, explicado. A nossa competência profissional, ela só importa 30% do nosso resultado de sucesso. Então quer dizer que se você é um cabeleireiro, um médico, um enfermeiro, um professor, a tua competência de dar aula, a tua competência como médico, a tua competência como professor, como cabeleireiro, só 30% dela é importante para o teu sucesso. Os outros 70% é relacionamento, networking, enfim, troca de experiências e demais adjacentes. Então veja, todo o nosso sucesso está muito mais alicerçado no nosso comportamento como ser humano do que na nossa competência. Por isso que vemos às vezes muitos profissionais de diversas áreas com um talento incrível e às vezes não decolam. Estou falando que é sempre esse o motivo e não estou falando que isso é regra, tá, gente? Mas e a carreira não decola, não tem um reconhecimento, não tem, às vezes, o que ela queria. Detalhe, vamos definir decolar, sucesso para cada um, tem uma métrica, mas vamos falar no modo geral. O que é decolar? É ser reconhecido, ter um nome e tal, e busca isso e não consegue. Às vezes o teu comportamento, o teu relacionamento com as pessoas está deixando a desejar. E isso vai deixar a desejar sempre, porque é como eu falo da excelência, o comportamento ele é algo que você vai todos os dias tentando lapidar um pouco, tentando alimentar o lobo bom e deixando o lobo mau passar fome. Mas às vezes o lobo mau é um pouco mais ganancioso, ele vai lá, come um pouquinho mais e você se excede um pouco. E quando você se excede? Quando você não coloca empatia. Então o segredo de quando você for se relacionar com alguém e a reação dessa pessoa é observar o que está levando ela a fazer isso. Porque se uma pessoa te chamar o Luiz é feio, né? Tudo bem. Se eu sou feio e me considero feio, a pessoa está certa. Não tem por que eu discordar. Se eu não me acho feio e ela falou que eu sou feio, então ela está errada. Também não merece eu discutir. E ponto final, e segue a vida. Só que a gente não consegue às vezes isso. A gente quer argumentar, a gente quer convencer. A gente quer que a nossa verdade seja a verdade do outro. E é aí que começam as divergências. Simplesmente segue. Só tem um jeito de você ganhar uma discussão e dos teus relacionamentos serem melhores. Sabe qual é? É você não entrar numa discussão. Vocês não concordam? Só tem um jeito. A partir do momento que você entrou na discussão, que você alterou teu tom de voz, ou que você respondeu uma mensagem de WhatsApp que tenha um tom ofensivo, ou desafiador, ou mesmo pejorativo, você começou uma discussão. E se você entrou na discussão, você acabou de perder. Não que isso seja um placar de quem ganha ou perde, mas tu acaba de perder a razão. Porque assuntos definidos e certos e corretos não abrem margem para discussão. Eles são por si só. Então, quando você tiver um problema interpessoal para resolver, tente não resolver ele no mesmo dia, tente passar por isso, esperar um tempo e daí sim, quando as coisas acalmarem, você senta e olha
De cima, não de cima pela soberba, entendam bem, estou falando de cima, é para olhar as situações, o que me fez pensar dessa forma, o que faz o teu colega pensar dessa forma, por que ele agiu assim, por que você agiu assim, quais são os interesses que movem cada pessoa. E quando você conseguir entender o interesse, o motivo que fez a pessoa agir dessa forma, você vai compreender. E quem conhece tua história e te compreende de verdade, jamais vai conseguir te odiar. Então, se uma pessoa realmente não gosta de você, é porque ela não te conhece verdadeiramente. Ela não sabe as razões, né? As razões que você tem ou não para agir de tal ou tal forma. Então, vale muito assim. É aquela velha história. Quando Pedro fala de Paulo, sabe mais de Pedro do que de Paulo. E, para a gente conseguir melhorar e ter essa empatia, eu não ganho nada para falar isso e não tenho porquê, mas eu tenho uma gratidão muito grande que eu fiz um treinamento há muitos anos atrás com a Josi. A Josi é uma pessoa que entrou na minha vida por indicação, né? Disse, você tem que fazer, é um treinamento, tem lá no Hotel Jaraguá, é um treinamento incrível de relacionamento e tal, que vai mudar a tua vida. E eu fiquei meio assim, né? Sabe aquelas coisas, né, que as pessoas falam? Eu vou falar desse treinamento aqui porque realmente, se você tem algum problema com os seus relacionamentos, ou se você realmente não consegue tomar decisões, ou se tem coisas que te incomodam, eu já tive muito desses problemas, só que eu só tinha eles e não fazia nada para mudar. Hoje, quando eu os tenho, eu às vezes nem falo, consigo entender e resolver. E o que me ajudou muito foi isso aqui, ó. Vou falar para vocês, vou dar essa dica, porque essa dica aqui, eu acho que falar o que te ajuda é muito importante. As pessoas normalmente não gostam muito de falar, né? O que fez elas darem certo. Eu acho que não, acho que a gente não só deve falar, como a gente deve motivar as pessoas a fazer. Foi esse treinamento aqui, ó. Quem já conhece esse treinamento aqui? Vou fazer propaganda de um outro treinamento, mas por quê? Porque eu acho que se você quer ser um cabeleireiro de sucesso, um profissional liberal de sucesso, eu não sou filósofo de um livro só e nem defendo uma verdade apenas. Eu fiz esse treinamento, fiz outros e elegi esse como o meu preferido. Por quê? Se eu tivesse feito só esse, eu não teria como comparar, mas eu fiz outros. E eu achei esse o mais completo, tá? O Dale Carnegie Trainer, ele é um treinamento que ele é feito por semanas. Existe até um livro que é bem famoso, que se chama Como Fazer Amigos e Conquistar e Influenciar Pessoas. E as pessoas acham que é um livro banal, pelo nome, enfim. Como influenciar pessoas, mas como assim influenciar? Influenciar não é algo ruim? Depende, né? Depende de vários tipos de influência. Nem sempre é ruim. Aliás, normalmente tende a ser boa. Só que não é só o livro, né? E quando a gente lê o livro, a gente olha para o livro e fala assim, mas isso eu já sei. Nossa, mas você não pode ficar reclamando, eu já sei. Você não pode, você tem que se interessar verdadeiramente pelo outro, porque são várias regras, tá, gente? São várias dicas, né? Não é dicas, são vários conceitos que ele tem. Você não pode, não reclame, não se queixe. Mas isso tudo eu sei. Ótimo. Você sabe e você faz? Porque saber e não fazer, isso é uma frase que eu falo muito, saber e não fazer é pior que não saber. Porque se você sabe e você não faz, é muito pior do que quando você não sabe. Porque quando você não sabe, você tem o benefício, olha o Cleiton falando aí, treinamento, gratidão, inclusive, eu indiquei para você, né, Cleiton? Que bom. Quando você sabe e você não faz, né, é horrível, mas se você não sabe, você tem o benefício da ignorância. Você não sabia. Se você não sabia, tá tudo bem. Eu não sabia que tinha que falar o nome da pessoa primeiro, antes de falar com ela, ou perguntar o nome, por exemplo. É uma das coisas que está aqui nesse treinamento. Mas é tão importante assim? Sim. O nome da pessoa é a palavra mais doce que a pessoa pode ouvir. Às vezes ela não gosta do nome, mas ela tem um jeito que ela gosta de ser chamada. Então tu pergunta, como você gosta de ser chamado? Né? Se você não quer perguntar diretamente o nome, como você se chama ou como você gosta, como você quer que eu chame você, como, né, posso chamar você. Enfim, são essas técnicas, essas coisas que são coisas que a gente sabe e às vezes não faz. E não fazer é algo muito, muito, muito ruim. E se você sabe, é ótimo, né? Se você sabe e faz, então perfeito. Então, voltando a falar desse treinamento específico, até quem me indicou
para fazer esse curso foi a Magali. Ela acabou de entrar, veja só, pensei nela, ela entrou na live, que bacana. E, né, Maga, você que me indicou para fazer o Dale Carnegie Training, que foi uma das coisas que mais me ajudou na minha personalidade, né? Porque, segundo pessoas, diz que eu tinha uma personalidade difícil. Eu acho bem difícil que eu seja difícil, até porque, né, capaz, imagina. Mas enfim, né, agora diz que tá muito fácil. Também não muito, não sei. Mas não estamos aqui para definir isso. Só quero dizer que me ajudou muito nas relações. E uma das regras que eu mais gostei de aprender do Dale e que eu uso muito para tudo é me interessar verdadeiramente pela outra pessoa. Eu, de toda dessas, não se queixa, não reclame, tudo isso acho bacana e tal. Mas a que eu levo assim muito, muito, muito a sério é essa. Se interesse verdadeiramente pela outra pessoa. Quando você faz isso, você gera empatia. E essa empatia, e se interessar verdadeiramente pelo outro, é que me leva profissionalmente a muito mais acertos do que erros. Por quê? Porque quando eu me interesso verdadeiramente pela minha cliente, quando eu busco entender o que ela busca, o que ela quer, o que ela almeja, de verdade, não escutando ela apenas, ouvindo ela, sentindo as palavras dela, sentindo os movimentos que o corpo dela faz, sentindo as vezes que ela se encolhe quando vai falar algo, quando ela se joga para frente, quando ela se posiciona na cadeira, tipo, ela vai, né, falar algo, ela se coloca muito bem para falar o que ela tem absoluta certeza e confiança, ou às vezes no momento em que ela se joga para trás e se encolhe um pouco, porque está um pouco acanhada, um pouco tensa, ou não se sente à vontade em tal assunto, e a gente muda o assunto para deixá-la mais à vontade. Então, quando eu consigo me interessar verdadeiramente pelo meu cliente, automaticamente todo o meu resultado vai começar a mudar. E é por isso que a gente fala exatamente de você, de empatia. Por isso que nas relações interpessoais, a empatia é o carro-chefe. A gratidão, né? Gratidão sempre em primeiro lugar a tudo e todos, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e todos fazem parte de um grande processo. Mas a empatia é de se colocar no lugar do outro para saber o que isso que a pessoa veio trazer para você, o porquê que essa pessoa me trouxe ou me entregou isso. O que eu fiz para ela para receber isso? E o que eu vou colocar para ela para receber outra coisa? Às vezes, a gente entrega coisas não tão boas e não é nem porque a gente quer entregar. Às vezes as situações nos levam a entregar coisas que não são as melhores. Mas, né, você não espera que o outro tenha empatia por você. Até porque se você fizer isso esperando algo em troca, já não adianta nem você fazer, né? Você tem que fazer isso por você. Por isso, que é uma frase que eu vou deixar muito clara para vocês, e que é uma opinião muito divergente na filosofia, e que eu bato nessa tecla, eu tenho pavor da reciprocidade. Alguém sabe aí o que é reciprocidade? O que é ser recíproco? E eu desprezo o recíproco. Sabe por quê? Primeiro me digam, vocês sabem o que é reciprocidade? Maria Tereza, obrigado, Maria. De verdade, é que eu não falo nada do que eu li apenas ou do que eu ouvi, eu só costumo falar do que eu vivi. Eu falo isso sempre nos meus treinamentos, minhas palestras. Eu não falo do que eu li apenas. Às vezes eu endosso o que eu li com o que eu vivi com o que eu li. Mas as experiências que eu uso é as que eu uso na minha vida. Então, o que eu estava falando sobre reciprocidade. O porquê que eu desprezo muito a reciprocidade. Vocês sabem o que é ser recíproco? Todo mundo sabe, né? Sabe o que é? Alguém sabe aí me dizer? Reciprocidade é quando você, por exemplo, você me entrega essa escova, eu te entrego uma escova. Você me entrega esse óculos, eu te entrego esse óculos. Você me entrega um sorriso, eu te devolvo um sorriso. E isso é ser recíproco. Então, para mim, ser recíproco é péssimo e abomino. Porque quando você é recíproco, então, explicando, recíproco é quando você devolve para o outro aquilo que ele te dá, né?
Então, se você... porque as pessoas podem ensinar, mas eu sou muito recíproco, eu entrego o que me dão. Isso é fraco e banal, na minha opinião pessoal, tá? Por quê? Porque você deixa os outros decidirem aquilo que você vai entregar. Entende? Se eu sou uma pessoa recíproca, eu só entrego para os outros aquilo que elas me dão. Então eu espero ganhar algo, e a partir do momento que eu ganho algo, eu entrego isso igual para a pessoa. Então, você não está sendo aquilo que a pessoa... você não está sendo aquilo que você é. Você está sendo aquilo que o outro a chave que o outro virou lá, você está entregando para ele. Ele sorriu, você sorri, ele brigou, você briga, ele chorou, você chora, ele gritou, você grita, e automaticamente você vira um papagaio que só repete ações, palavras e situações. E isso vai deixar que as outras pessoas decidam quem você é. E aí que vem o grande detalhe da reciprocidade, né? Eu não posso ser recíproco. Eu preciso ter empatia, que é totalmente diferente. Porque a reciprocidade me faz entregar o que você me entrega. E a empatia me faz eu me colocar no teu lugar, tentar pensar como você, nem sempre vai conseguir, vai dar certo, mas me importar o suficiente para isso, para me colocar no teu lugar, e às vezes até pedir, saia de perto de mim nesse momento, porque eu não tenho a melhor sensação para te passar. Mas quando eu tiver, eu vou te chamar e vou te falar. Às vezes, ser recíproco, ter empatia é isso, é pedir para a pessoa se afastar de você. E não tem problema nenhum. Desde que você explique para ela depois o porquê. Mas peça isso. Mas não seja recíproco. Não espere os outros te dar um carinho para que eles deem carinho para você ou vice-versa. Porque não podemos deixar a nossa personalidade, a nossa alma, a nossa pessoa, o nosso jeito ser influenciado pelo jeito dos outros. Mas você é legal com todo mundo e você está sempre ferrado. Tudo bem, o problema é deles, né? Se você é legal com todo mundo e você sempre se ferra, o problema não é você que é o trouxa. É os outros que não têm a oportunidade ou a capacidade de enxergar o quanto você é legal e podiam se aliar a você, estar perto de você. E não estão aproveitando essa situação. Não estão se interessando por isso. Outra frase que eu digo, o interesse. Todo mundo está com alguém por interesse. O interesse não é negativo. O interesse é negativo quando ele é usado apenas como interesse, ou as pessoas dizem que amam por interesse. Porque todo mundo está com alguém por um interesse. O interesse da companhia, o interesse de não ficar solteiro, o interesse de ter uma amizade, o interesse de sair para uma festa. É um interesse, e isso não está ruim, não é errado. O errado é usar, digamos, dizer que ama por conta do interesse. Aí é ruim. Mas se estar ruim por interesse, não é errado não. Agora, quando você não aproveita esse sentimento bacana, se a outra pessoa é legal e todo mundo te ferra ou te explora e você continua sendo legal, isso quer dizer que nada que aconteça ao seu redor consegue corromper o teu coração bom. E você tem um coração bom, e isso às vezes incomoda muitas pessoas, então não tenha problema com isso. Você está sendo legal, e quem está sendo bobo? Mas eu sou um bobo, sempre faço as coisas e nunca ganho nada em troca. Primeiro, se você estava esperando, já nem faça. Mas se você fala que você sempre se ferra e que você só queria ter uma vida de boa e não espera nada, legal, é difícil a gente não esperar nada, não vamos ser hipócritas. Mas nós não podemos deixar que os outros definam quem vamos ser. E por isso que eu volto a falar. A nossa Aline, minha amiga embaixadora Aline, eu também amo você. Em breve vamos estar juntos em Minas Gerais, né? Mês que vem, dia 22, 23, 24. Em Ipatinga, no Vale do Aço, na sede da Mirra Maison. Vamos lá, né? Dividir palco, né, Aline? Dar mais um show. Isso aí. Então são essas coisas que fazem toda a diferença no nosso relacionamento. Porque acontece muitas vezes de empresas, ela tem um profissional que às vezes ele não é o melhor daquela área. E perceba, às vezes o melhor é demitido, desligado, removido, e aquele que não é tão bom, ele fica. E daí, as pessoas até dizem, nossa, mas como o cara trabalhava tão bem e tal. É porque você consegue ensinar qualquer coisa para qualquer pessoa, menos sorrir. E quando eu falo sorrir, não falo sorrir fisicamente.
Quando eu falo sorrir é ser gente boa, é ter um coração leve, ter uma alma pura, ter um coração generoso, ser uma pessoa empática, isso é sorrir. Então você consegue ensinar tudo para alguém, cortar cabelo, ser cirurgião, ser advogado, o que você quiser, mas você não consegue ensinar alguém a sorrir. Ou ela sorri com a alma, ou ela simplesmente move os músculos. Não tem como ser diferente. Por isso que tem ocasiões que tem pessoas que não têm habilidades tão boas como outras e mesmo assim tem lugares e reconhecimentos muito maiores, porque são pessoas não melhores, porque não existem pessoas melhores e pessoas piores. O que existe são pessoas com valores diferentes. E não cabe a nós julgarmos isso. Porém, como diz assim, é uma opinião generalizada no mundo, que quando você é uma pessoa do bem, quando você é uma pessoa que ajuda os outros, quando você é uma pessoa que se importa verdadeiramente com os outros, as coisas tendem a ser talvez não tão fáceis, talvez pareçam não tão justas, mas talvez sejam um pouco mais felizes. Então hoje, depois do dia maravilhoso que tive, de encontrar no começo do dia a Rosa, né? E agora terminar o dia aqui com vocês, que estão sempre aqui. Muito obrigado para quem está na live. Hoje eu fiquei bastante assim, digamos, pensativo na situação da manhã, e esse assunto veio bem a calhar, né? E daí a gente fica pensando, né? Se preocupando com o erro do outro, com o problema do outro, com a vida. Enfim, esses dias eu vi uma frase, eu até compartilhei: quem acorda às 6 da manhã e trabalha até às 11 da noite não tem tempo de se preocupar com o que os outros pensam. Realmente não tem tempo, mas incomoda, né? Então, tenha empatia. Tenha empatia mesmo. É só isso que o mundo precisa: respeito e empatia. Ninguém acorda para errar. Ninguém acorda para fazer algo errado, né? Para não acertar no seu trabalho. Pode ser até que tenha, mas eu acredito que não nos dias de hoje, que não dá para ter tempo, né? Não tem como você acordar, fazer um bom trabalho pensando no outro, pensando em errar, pensando em ferrar alguém. Isso não existe possibilidade de se ter um bom trabalho e boas relações. Então, como que isso vai ajudar na tua carreira? Quando você tiver empatia e você for um bom funcionário, um bom colaborador, um bom cabeleireiro, prestador de serviço, você também vai ser um bom líder. Não que você vai ser um bom líder acertando como gestor, talvez, mas você vai ser um bom líder como pessoa. E, sinceramente, eu não sei o que é mais importante, tá? Esses dias eu estava conversando com um empresário e percebendo a opinião, né, de cada um. Tem um perfil. Eu converso com muitas pessoas e para algumas pessoas os valores são Deus, para outras são quantos empregos dá, é o importante, para outra é quanto paga, para outra é quantas pessoas atende, e para outras é simplesmente quanto fatura. Então é muito de cada um e ninguém está certo ou errado. Eu só acho que não dá para a gente achar que o outro está mais certo ou menos certo. Eu, para mim, acho que é mais importante, dentre todas as coisas, ser feliz, porque parece estranho, mas a gente descobre ao longo do tempo que felicidade, sucesso e grana às vezes não moram na mesma casa, né? E quando a gente vê muitas pessoas de sucesso, artistas, celebridades, a gente percebe que eles têm sempre ou problema amoroso, ou estão com polêmica, etc, e coisa e tal. Então você vê, não é isso que vai definir a tua felicidade, e nem eu sei qual é. Eu só sei que da felicidade eu não sei o segredo, mas da infelicidade é a comparação. E outra coisa é não se relacionar bem ou não se preocupar verdadeiramente com o teu colega, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu líder também, com a tua governanta, com a tua diarista, enfim. Todas as pessoas têm a sua história, seu dia. Então, com um pouquinho de empatia e sem antipatia, a gente vai conseguir muito mais sucesso na nossa vida. Mas não faça isso porque você vai ter sucesso. Faça isso por você mesmo. Porque se você fizer isso para ter sucesso, eu acho que não vai dar muito certo, não.
porque você está esperando algo muito específico. Eu vou ser legal com a Maria, porque se eu for legal com a Maria, amanhã minha vida vai ser melhor. Aí a coisa não vai funcionar. Você tem que ser legal com a Maria, com o João, com o Pedro, com o Paulo, com o cachorro, com o papagaio, com o judeu, com o alemão, com o italiano, com o negro, com o branco, com todo mundo, porque é gente, ponto final. Porque a gente tem que ir no nosso limite até onde chega o limite do outro e respeitar. Você não pode privilegiar e nem desprivilegiar. Eu não sei se estou certo ou não, mas as leis deviam ser válidas para todos iguais. Sei que não são, mas devia ser. Não pode matar porque é gente, ponto final. Não pode fazer isso porque atinge tal tipo de valores humanos, e não setorizar a lei. Ela já é tão difícil de ser aplicada. Quando setoriza, eu acredito que ela seja ainda mais difícil, mas isso já é assunto para uma outra live. O negócio é que relacionamento e opiniões são sempre assuntos muito polêmicos. Eu dei a minha opinião aqui, espero que vocês me digam o que acharam, se vocês acham que esse assunto é realmente importante, e se vocês concordam comigo que do nosso sucesso somente 30% da nossa competência é importante para uma carreira de sucesso. Me digam aí o que vocês acham, tá? Já temos, o tempo voa aqui, né, gente? Me digam o que vocês acham, o que vocês concordam, e por favor, né? Um italiano do século VI chamado Bento de Norcia, eu gosto muito. Na Igreja Católica ele é conhecido como São Bento. São Bento, ele escreveu, né, muitas regras, tanto que as regras dos mosteiros beneditinos, os monges, são os mais disciplinados que existem. Eles fazem até aquela autoclausura, né, se trancam na cela, enfim. Ele tem várias regras dentro do mosteiro, mas tem uma que eu acho valorosa, que é a regra 34. A regra 34 fala que é proibido resmungar. Então, gente, não é proibido discordar, debater, falar, opinar, mas é proibido resmungar. Então, se você não concorda, não resmunga. Chega e fala e vamos debater, porque debater não é discutir. Debater é cada um fala a sua opinião respeitando, né, o limite do outro e a opinião do outro. Discutir é quando você quer fazer com que o outro aceite a tua verdade. São palavras e ações totalmente diferentes. Discutir e debater. Certo, pessoal? Falou tudo. Obrigado, Maria Tereza. Certo? Então, essa é a nossa live de hoje. Hoje a gente falou sobre como os relacionamentos influenciam na nossa carreira. E eu gosto de fazer esse resumo. E o que eu falei? Falei que a empatia é o carro-chefe de qualquer carreira de sucesso, né? O respeito. Falei sobre a forma com que a gente olha para as outras pessoas. Falei que reciprocidade é uma coisa que não se deve nunca cultivar, porque reciprocidade é você deixar com que o outro decida as suas ações e não você usar os seus valores para decidir como agir para com os outros. Falei sobre a Dale Carnegie, que para mim, na minha opinião, de todos os treinamentos, e não foram poucos que eu fiz, foi o melhor que fiz na vida, para relacionamento. Falei que discussão só se ganha uma discussão quando você não entra, até mesmo porque se debater e discutir, já falei a diferença, é uma diferença muito, muito grande, e que o segredo da felicidade, eu não sei, mas o da infelicidade é se comparar com os outros, né? Felicidade. Vocês acham que é possível alguém alcançar a felicidade? Não é possível, gente. Não é possível, porque a etimologia da palavra felicidade vem de feliz, cidade, né? Então, para ser feliz, tem que ser a cidade toda feliz. Então, você não vai conseguir a felicidade, mas você consegue ser feliz. Entenderam a diferença? Você não consegue ter e deter a felicidade, mas você pode, deve e merece deter ser feliz. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, uma ótima noite. Segunda-feira, às 12h03, estaremos de volta aqui com a nossa última forma, a forma que eu acho a maestria. Eu digo sempre, a verdade nunca está nos extremos, ela mora com tranquilidade
nos meios. Então essa é a técnica que nós vamos falar na segunda-feira às 12h03. Eu aguardo vocês aqui. Um beijo para você também. Boa noite, pessoal. Ótima quinta. Hoje é quinto dia de TBT. Vamos postar um TBT daqui a pouco. Hoje não deu tempo nem para isso. Grande abraço, uma boa noite e até mais.